Mas, Rafa, quando a gente faz processo seletivo, vem um monte de candidato com deficiência que não tem qualificação, que às vezes não tem até o ensino médio. É difícil encontrar uma pessoa com deficiência que tenha uma especialização numa área ou até o ensino superior. Sim, é verdade. Nós sentimos isso aqui nos nossos processos seletivos e eu imagino que você que está fora de Curitiba percebe a mesma coisa quando você abre uma vaga. Mas é importante também a gente pensar no porquê que isso acontece. Afinal de contas, por que isso é assim? Até porque, quando a gente está falando de qualificação ou de preparo, no contexto da pessoa com deficiência, na minha opinião, a gente pode olhar para isso de duas maneiras diferentes. A primeira maneira que a gente tem para olhar para essa questão é pensar sobre o acesso que a pessoa com deficiência vai ter ou não à informação. Se você tem alguma limitação física, você em algum momento da tua vida vai encontrar dificuldades para acessar um espaço. Por exemplo, pode ser uma dificuldade para vencer uma escada, ou uma calçada mal projetada, ou um transporte público ineficiente. São várias questões e várias barreiras que podem te impedir a chegar ao local onde você precisa chegar. Se você tem alguma dificuldade sensorial, como uma dificuldade de visão ou de audição, você provavelmente na sua vida vai encarar barreiras de acesso à informação em si. Talvez alguma barreira comunicacional, alguma dificuldade que você possa encontrar para compreender aquele conteúdo por meio de leitura, seja lá como for. As barreiras são diferentes de acordo com a limitação que você apresenta. Então, eu estou imaginando que talvez, por conta dessas dificuldades, um indivíduo, um moço ou uma moça, pode ter tido, em algum momento da vida dele ou dela, uma desmotivação para buscar uma educação, para estar no colégio, alguma dificuldade de acompanhamento. E eu estou imaginando que o Brasil é um país que oferece uma educação de qualidade para todos, que todas as diretrizes de inclusão de alunos com deficiência são seguidas sem o menor problema e todo mundo tem acesso a uma boa educação com oportunidades iguais. Eu não estou nem entrando nesse mérito, porque a gente sabe que não é assim. Ok, então se a gente está discutindo o acesso à educação da pessoa com deficiência desde o início da sua vida escolar para depois do ensino superior, eu estou imaginando uma pessoa com deficiência que tem um quadro congênito, como eu. Ela nasceu com essa limitação eventual. Por outro lado, a gente também conhece um monte de gente que tem alguma deficiência e não nasceu com ela. São deficiências adquiridas. Se tem esse monte de gente que tem uma limitação adquirida, foi uma fatalidade em alguma altura da vida dela que a colocou nessa condição. Nem sempre ela foi assim. O que será que aconteceu na vida dela antes desse episódio para ela não ter dado atenção à qualificação dela? Alguém consegue responder essa pergunta? Mas, Rafa, como foi para você? A sua mãe conseguiu te matricular na primeira escola que ela procurou? Não, Você conseguiu acompanhar o ritmo de aprendizado da turma como qualquer outro aluno? não, Nos ambientes por onde você passou, estava tudo sempre preparado e adaptado e a acessibilidade estava em dia? e também não. No início da minha trajetória escolar, a minha mãe ela recebeu algumas negativas em relação à minha matrícula. Tem uma história que depois que ela me contou, eu nunca mais esqueci. Em uma dessas escolas que ela tentou me matricular, inclusive ela tinha estudado lá quando criança e adolescente, eu acho que a diretora ou a coordenadora pedagógica sentou com a minha mãe e comentou com a minha mãe o seguinte: Dona Lucília, nós já temos problemas com alunos sem problemas. A senhora já imaginou o tipo de problema que a gente teria se a gente aceitasse a matrícula de alguém como seu filho? e depois de passar por histórias absurdas como essa, um pouco tempo depois da minha alfabetização no antigo pré-primário,
eu fui para uma escola nova na época. Ela tinha sido fundada em 89 e eu fui matriculado lá em 91 na primeira série. O colégio era novo e ele já tinha uma filosofia de inclusão no seu DNA desde o começo. E todas as minhas boas histórias têm conexão com esse colégio. E durante a minha vida de aluno, de ensino fundamental e depois do ensino médio, eu não fui um super aluno, eu não era um excelente aluno, eu era um bom aluno, mas eu sentava no fundão, eu gostava de ficar fazendo bagunça, de ficar conversando com os meus amigos. Eu acho que isso também foi muito importante para mim, para eu conseguir entender como que eu ia me inserir naquele contexto, sendo do jeito que eu sou, com as características que eu tenho. Mas isso não é assunto para agora. Você quer ouvir mais histórias minhas enquanto aluno, da minha vida como aluno, na escola e depois na faculdade? Comenta aí. Mas então, voltando à vaca fria, a segunda maneira de encarar a qualificação de profissionais com deficiência envolve, na verdade, um preparo muito mais individual. Não é um preparo técnico, não é uma educação formal. É um preparo motivacional para encarar ou não encarar o ambiente de trabalho. A única coisa que a empresa tem sim obrigação a fazer no processo, e eu estou falando de preparo, é se abrir para a experiência. Porque você pode, por exemplo, acolher um profissional com deficiência que, estando no início da carreira dele ou não, ele pode não ter a oportunidade de conversar sobre ele mesmo com outras pessoas. A gente não sabe como é o contexto dele na casa dele, com a família dele, com os outros amigos dele. O grande pulo do gato é você nunca perder de vista algo que é importante para todo mundo. As pessoas com deficiência trazem com mais força a importância de serem ouvidas, do seu ponto de vista ser compreendido por outras pessoas, porque de fato as vivências de uma pessoa com deficiência são sim específicas e são diferentes do seu contexto para quem não tem nenhuma deficiência. Não é mais ou menos, é diferente. E se você for a primeira pessoa com quem esse novo colaborador com deficiência vai se abrir sobre ele, sobre como ele pensa, as limitações que ele traz. E se você, colega com deficiência, encontrar no Grupo Marista um primeiro ambiente onde isso é possível, que você possa falar sobre isso, se entender melhor e aos poucos ir se empoderando. Na minha opinião, esse é o grande segredo de um processo de inclusão no mercado de trabalho. É você dar condições para que aquela pessoa sinta-se sim acolhida e respeitada, ao mesmo tempo produtiva, para que ela encontre os seus reais potenciais. E para a pessoa com deficiência, isso tem sim um sabor diferente, tem sim um sentimento diferente. Então, ao invés de você ser uma pessoa que fecha portas para isso, você pode ser o contrário. Você pode ser a primeira pessoa que abre um novo horizonte. E aí, como fazer tudo isso acontecer? Como proporcionar um momento como esse dentro da sua equipe ou durante o almoço, seja lá onde for? Não sou eu que tenho essa resposta. Quem vai ter uma resposta para uma pergunta como essa é você.